Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Aquele Podcast. Podcast que você já conhece, sabe, a gente vai trazer sempre pessoas que estão skin on the game, estão de fato no dia a dia dos seus negócios, empreendendo, botando a mão na massa, contando não só os desafios, os percalços, mas os caminhos até o sucesso, os caminhos que levam ali aos momentos de glória. A gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, então momentos como esse aqui, a gente poder compartilhar essas histórias, com certeza tem muito ensinamento para que você possa anotar aí, prepara um papel e caneta, porque hoje o episódio tá animado. E se você tá no horário do almoço ou no horário do jantar, eu vou fazer um conselho. Espera um pouquinho que você vai ter vontade de comer coxinha, né? Vai só abrir a fome que hoje recebemos no nosso podcast um convidado que faz história afetiva na nossa memória aqui gastronômica e vamos falar sobre como construir uma empresa familiar de sucesso, os desafios de abrir novos negócios, as histórias de bastidores, as dores e a solidão do empreendedor jovem e até no papel que o esporte pode ter na vida de quem precisa estar sempre em alto rendimento. Então, se você sabe que esse... Não, tá ótimo. Tá ótimo, então vou continuar daqui. Então esse papo é pra você que é empreendedor, para empreendedor. Então siga, compartilha, ativa o sininho, já manda pra aquele amigo que tá empreendendo, tá no negócio, tem uma empresa familiar. Tá no ramo de alimentação ou tá no ramo de empresário como geral, com certeza vai ter muito Esse ensinamento. episódio pra você, então não deixe de seguir o nosso canal, se inscrever e ativar o sininho que vamos começar mais um episódio. Muito bom, desenvoltura. Me enrolei, mas foi, hein? Você que assistiu até agora, aí normalmente a gente corta essa parte, só que hoje ficou pra você ver que... Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, praticamente isso. Antes de começar a apresentar nosso parceiro, convidado, amigo, eu queria também agradecer e fazer um convite para que você conheça os nossos parceiros, nossos amigos do varejo, que estão aqui ajudando o nosso ecossistema brasileiro, nosso ecossistema de negócios. O primeiro deles é a Paga Leve. A Paga Leve, ela faz o famoso Pix parcelado. Você que tem um e-commerce ou uma loja física, né? Se você tem um e-commerce, você sabe que o e-commerce é a rua mais movimentada do mundo. E a sua plataforma digital tem um grande desafio, que é tirar o atrito, a fricção entre você e o cliente final. A Pix parcelado nada mais é do que o cliente poder parcelar, né, a compra com você sem usar o limite do cartão. Ele consegue parcelar através do Pix e a Paga Leve assume todo o risco. Você não precisa pagar nem antifraude, você não tem chargeback, você não paga MDR de cartão, você só vai ter que pagar uma taxa para eles, né, que é a transação, e você recebe em D+1 ou D+30. A inadimplência, todo o risco fica a cargo deles. De fato, uma empresa que a gente usa na Blumen há muito tempo é responsável por 4% da nossa venda. Acho que eu nunca tinha falado isso. Viram um pitch para eles aí. 4% da nossa venda é através do Pix parcelado. Então aumenta a recorrência, aumenta o ticket médio. Vale a pena você conhecer. E se você entrar em contato com a Paga Leve, você tem um episódio aqui com o Zuca que explica um pouquinho mais, mas se você entrar em contato com a Paga Leve e falar que você viu aqui no Aquele Podcast, você ganha MDR zerado durante 30 dias. Ou seja, para testar a plataforma você não vai pagar nada, vai ter aumento de venda, vai testar de fato ali como é que se o que eu estou falando é verdade, se o que eles estão se propondo a fazer é verdade, sem ter custo nenhum. A gente sabe que o varejo tem muitos custos ali, então se você puder testar esse zero bala ali, 0,800, você vai ter uma boa experiência e depois você continua cliente deles. Então, obrigado, Paga Leve. O segundo patrocinador dos 3 que nós temos hoje é o pessoal da Data System. É um RP, é um sistema muito focado em moda, calçados e acessórios, e é um RP muito completo. São mais de 5 mil clientes ativos na base deles, com CRM, organização de estoque, PDV, front de loja. É muito robusto, é muito completo. Eles são segmentados para esse nicho, né, que é o nosso nicho de moda. Então, se você tem uma marca de moda, se você tem loja física, faço o convite para você conhecer a Data System. Também tem um episódio com o Alex, que é um dos sócios, um dos vice-presidentes da companhia, que a gente falou bastante sobre como é que um RP, como é que o sistema de gestão consegue ajudar a você tomar boas decisões, melhores decisões e priorizar a saúde do seu negócio. E o terceiro e último parceiro é o Awake. A Awake é um ecossistema muito robusto de e-commerce. Você que é um varejo e sabe que tem que ter a presença digital, tem que ser forte, a Wake se propôs a ser, hoje no Brasil, o ecossistema mais completo, porque eles têm não só a plataforma digital, como também o OMS Logístico, que era a síntese, né, que faz toda a integração de omnicanalidade. Se você não tem, não é tendência, é pendência, você está atrasado quanto a isso. Tem também a parte de Creators, que faz toda a relação com influenciadores, tem a parte de Experience, que faz todo o disparo de e-mail marketing, CRM, tem gateway de pagamento. De fato, a gente usa na Blumen há mais de um ano, tem resultados bem interessantes, bem legais. Então, se você tem uma plataforma de e-commerce, se você utiliza alguma hoje concorrente no mercado, fala com o Nasser, fala com a turma lá que tem alguma oferta especial para vocês. Data System, também esqueci de falar, você tem 0 de setup, você só vai pagar mensalidade. Fala que viu naquele podcast que você vai ter esse desconto especial. A gente está trazendo... na tela, vai ter link na descrição para quem quiser entrar em contato com o patrocinador.
Manda mensagem aqui que o Michel Só faz falar esse que viu approach. através da gente que eles têm condição especial, porque essa é a premissa inicial. Tem que ajudar o varejo de alguma forma. Dito isso, chegando agora ao nosso grande parceiro amigo aqui, né? Gustavo Scaramboni é sócio e gestor da Lecador. Gente, você que é do Rio, se você não conhece a Lecador, você estava em coma. É a coxinha mais famosa do Brasil, a coxinha mais famosa de todas. Inclusive, eu fiquei sabendo na semana passada que no Maracanã tem white label de coxinha, a gente vai conversar sobre isso. Mas é uma das marcas mais icônicas do Rio de Janeiro e crescendo a presença também para o nacional. Tem anos de história, empresa familiar, tem muito para compartilhar com a gente. Então, queria dar boas-vindas. Vamos abrir o apetite agora. Vamos abrir o apetite de negócios e de comida para convidar o Gustavo para contar para a gente da onde surgiu a Lecador, a história lá do seu pai, você com seus irmãos, falar sobre sociedade, falar sobre corrida, sobre ser mordido por cachorro. Tem um bom papo para a gente trocar aqui. Obrigado pela presença. Conta um pouquinho de quem é o Gustavo, de onde vem a história da Lecador também, amigo. Oi, Michel. Oi, Sharon. Queria começar fazendo um protesto. Não deixaram eu gravar de sunga. Agora eu caibo na sunga. Depois de 30 quilos não a cabia menos. antes, agora eu caibo na sunga da Blue Man. Tá? Não deixaram eu gravar de sunga. Mas tudo bem. Isso fica pra próxima. Preservamos a imagem do podcast por hora. Cara, muito obrigado pelo convite. Eu acho que histórias têm que ser contadas, né? Quer queira, quer não, as nossas histórias são muito parecidas. As dores são as mesmas. É sangue, suor, lágrima e abdicar de algumas coisas, de muita coisa. Os nossos pais trabalharam até morrer, fato isso. Literalmente. Então, assim, é um peso muito grande que isso traz pra gente carregar o legado desses caras, tá? É muito louco. Assim, quando você funda o negócio, você tem um amor por ele, mas, cara, a gente foi criado aqui dentro. A gente viu isso crescer, a gente viu acontecer, a gente viu as noites sem dormir dos nossos pais e as nossas hoje. E ninguém entende o que é isso. Ninguém entende o que é isso. Da porta pra fora. Tudo é maravilha. O nego fala assim, caraca, mas você é o Willy Wonka da Tijuca. Assim, cara, é zero romântico isso. Eu escuto muito isso. Nossa, isso é muito legal, né? Você Dar fica o uma tempo todo marca na de praia. moda. O tempo todo na praia, você não testando biquíni. Cara, não é isso. Não é isso. Isso é a ponta do iceberg, né? Então, assim, tem muita coisa que vem antes, tem muita coisa que vem acompanhada, muita carga negativa e gente querendo morder, gente enchendo o saco. E, cara, é bom, claro que é bom, se a gente não estaria aqui hoje. Uhum. Só que não é fácil. Não é fácil. Eu costumo dizer que ganhar dinheiro custa caro dar trabalho. Então, e ninguém acredita nisso, né? Assim, vocês devem ter lido o Outliers, né? O livro que ele fala da teoria das 10 mil horas. Sim. Para você chegar naquele ponto, Você é especialista, né? você despendeu 10 mil horas da sua vida para você virar uma autoridade. Aí o nego fala assim, eu queria ser o Michel. Será que você queria mesmo? Mas não quer viver a jornada do seu Michel. Será que você queria mesmo? Assim, porque o Michel, abriu mão de coisa pra cacete da vida dele ao longo do caminho pra chegar onde ele tá. Eu falo muito disso, muito. E não sei se você sabe também de mais um ponto da nossa história em comum, que eu perdi 50 quilos. Ele falou. Legal. Então, assim, será que as pessoas querem isso mesmo? Porque é abdicar de muita coisa. É muito difícil você realmente se colocar no lugar da pessoa. Você quer os louros. É que nem assim, o Zico. O Zico batia falta pra cacete. O Zico é o maior batedor de falta da história. Lá. Eu quero ser o Zico. Você que queria mesmo? O Zico era que nem o Oscar. Ele era o primeiro a chegar no treino e o último a sair. Ninguém não quer isso. Ninguém quer aproveitar a fama, sabe? Ninguém quer aproveitar o momento. Pensa no agora, não pensa no amanhã, sabe? Não pensa que você tem que plantar pra colher lá na frente. A máxima do Oscar é muito boa, que ele fala mão santa. Mão santa nada, meu. Era 1000 arremessos por dia, todo dia. Acabava o treino, eram 1000 arremessos todos cara. os dias. E a memória muscular. Quanto Mão mais eu santa. treino, mais sorte eu tenho. A verdade é essa. Então, assim, começa por aí, né? Você é herdeiro é o cacete. Pô, ralo pra caramba. Ralo, segunda a domingo, o telefone não para, ele fica ligado o tempo todo. Então, assim, a gente... Quantos anos tem a Lecador? 43, né? Meu pai fundou... Na verdade, a história do meu pai é muito louca, né? Porque meu pai não veio disso, né? Meu pai veio da música. O meu pai, ele
Ele aprendeu a ler e escrever sozinho com 3 anos de idade. Aos 4, ele escrevia discurso. Tem uma história engraçada. Cara. A minha mãe falava o seguinte, olha lá, seu filho com 4 anos mal tá babando ali. Você escreveu discurso. Meu pai escrevia discurso com 4 anos de idade. Aos 6, ele aprendeu a tocar piano. O meu avô era maestro. E aí, ele começou a tocar piano e aos 8 dava concerto. E aí, ele era um cara que meu pai não viveu, cara. Meu pai não viveu. Ele estudava o dia inteiro. Era gênio, pô. Ele estudava o dia inteiro, era o tempo todo focado nisso. E aí, aos 16 anos, o meu avô era, como todo músico na época, ele tinha uma profissão alternativa, ele era dentista. E aí, ele era dentista, ele morava no Meier. E aí, o dentista dele, um paciente dele, era empresário do Renato e os Blue Caps, que era um conjunto famoso na época. E estava em queda, porque tinha passado o Iê. E aí, ele falou assim, cara, eu preciso mudar. E meu pai, com 16 anos de idade, ele dava baile, né? E ele tocava Rio, São Paulo. E aí o cara falou assim, os caras é bom, e teu filho é músico, né? Assim, ele é tecladista. Assim, pô, teu filho é bom, assim, meu filho é muito bom. E aí ele falou assim, pô, será que teu filho não aceita fazer um teste no Renato, não? Aí fui lá fazer um teste com o cara. Os caras se apaixonaram por ele. Os caras eram todos 10 anos mais velhos que meu pai. E aí essa história é muito louca. Porque meu pai chegou com 16 anos de idade no conjunto. Aliás, meu pai descobriu o Michael Sullivan. O Michael Sullivan foi meu pai que trouxe. Meu pai, inclusive, é padrinho do Rodrigo, o filho dele. Eles eram melhores amigos há muito tempo. E aí, ele, com 16 anos de idade, ele saiu para fazer a primeira turnê com os caras. E meu pai era maluco com o negócio de... Meu pai levava a sério tudo que ele fazia, né? Ele comprava um carro e lia o manual todo. Lia o manual todo mesmo. E porque ninguém dava pernada nele. E aí ele pegava, ele entrou no conjunto, ele saiu para fazer a primeira turnê com os caras. Noite de Natal, os caras não negociaram caixa direito, não pegaram adiantamento, tomaram uma pernada, meu pai ficou preso no aeroporto em Santarém. Nossa. Meu avô teve que ir lá buscá-los. Meu pai falou assim, nunca mais eu vou passar por isso na minha vida. Aí ele voltou pro Rio, foi gravar o primeiro disco. E aí ele marcava no estúdio às 10 da manhã, meu pai chegava às 9 e os caras chegavam às 2 da tarde. Meu pai chegou, gravou a parte dele e aí, ao invés de ele ficar à toa, ele começou a rodar dentro do estúdio e entender como é que funcionava. Olhava aqui, olhava ali, entendia, parará. E meu pai, ele desenvolveu um negócio chamado ouvido absoluto, que ele conseguia distinguir as notas perfeitamente. E meu pai era multi-instrumentista, enfim. E aí o disco inteiro foi assim. Os caras marcavam às 10, meu pai chegava às 9, os caras chegavam às 2 da tarde. Os caras, sim, já eram mais velhos, já tinham passado pela fama, já estavam no momento mais estacionado na vida. E meu pai estava começando com fogo fogo nos olhos. E aí ele começou a entender como funcionava o estúdio. Terminou a gravação do primeiro disco, ele saiu em turnê. Aí meu pai falou assim, não, peraí, agora deixa eu negociar cachê. Pô, mas você é um moleque, você tá começando agora, não, deixa eu fazer isso. Aí ele, ao final da primeira turnê que meu pai organizou, cada um comprou apartamento e carro. Caraca. E era um moleque de 17 anos de idade. Aí quando voltou pro Rio, vamos gravar o segundo disco. Aí ele chegou pra gravar o disco, meu pai, mesmo esquema, marcava às 10, meu pai chegava às 9, os caras chegavam às 2 da tarde. No terceiro dia, os caras foram gravar, eu já gravei tudo, eu só meti a voz agora. Assim, como assim? Eu já gravei todos os instrumentos sozinho. Aí os caras ficaram espantados, e o negócio ficou muito bem gravado. O disco explodiu de vender. A gravadora fez o que? Demitiu da produção, contratou meu pai como produtor de gravadora. Tudo. Isso com 18 anos de idade. E escutar isso do meu pai depois, com 20 anos de idade. Eu tinha 2 carros na garagem, apartamento próprio, você é um merda, mora com seus pais, eu ouvi, muito Escutou tempo muito isso. essa frase. Muito isso. E aí, e ele começou, cara. Da onde sai um gênio multifacetário para um empreendedor não é à toa que é a melhor coxinha. Calma, olha, e assim, foi um negócio muito que doido, loucura. porque na época, e aí ele saiu, aí assim, ele virou diretor de gravadora, ele trouxe a CBS pro Brasil, né? E aí, que virou o Warner depois. E aí ele, cara, meu pai inventou o jabá. Meu pai deu um carro pro Roberto Talma colocar a música do Sullivan na novela das 8.
Então, assim, na época isso não existia, era tudo... Inclusive, tinha meu tio falando comigo depois, eu tive conversando com meu tio. Meu pai não falava muito disso não, porque ele tentava não olhar para o passado. Pra não ter, ele falou assim, cara, tem que olhar para frente, acabou. O passado passou. E aí meu tio falou assim, Gustavo, teve uma gravação no Chacrinha, que o Chacrinha falou assim, alô, Scarambone, aqui não tem jabá! Meu pai botava dinheiro nos caras, gravadora para tocar disco. O meu padrinho era um cara de rádio. Eu não conheci meu padrinho. Era um cara de rádio. Porque meu pai falou assim, cara, os fins justificam os meios. Ele fazia acontecer. Então ele falou assim, cara, não tem como não dar certo. Trabalho que o resultado aparece. De um jeito o Júlio vai aparecer. E ele corria atrás que nem um maluco. E aí ele, depois de um tempo, o Sullivan estava saindo do Renato, em carreira solo. Meu pai foi junto, lançou o Sullivan com o My Life e tudo mais, fizeram dinheiro, fama, e aí numa dessa, eles tomaram uma pernada da gravadora. Tem uma história que o Lobão fala sobre numerar disco, né? Que nego fala, errava, a gravadora falava que vendia tanto disco, mas vendia muito mais. E ele falou assim, cara... Não quero mais isso. Os caras vão ficar me roubando, cara. Eu quero ser dono do meu negócio. Aí ele ficou... É que vocês são mais novos, vocês não vão lembrar disso. Tinha uma enciclopédia de administração chamada IOB. O meu pai se trancou em casa em uma semana. Ele fez um curso de administração em uma semana. A minha mãe disse que ele ficava trancado no quarto. Dentro do quarto, ele não saía pra nada. Ele saía pra ir ao banheiro. Minha mãe colocava o prato na porta do quarto, batia na porta e saía. Porque ele ficou frenético lendo aquilo lá e ele aprendeu a administração ali. E era um cara que ele lia muito. Então, assim, ele aprendeu a administrar o negócio ali em uma semana. Ele entendeu como funcionava a administração, business mesmo, né? E a minha avó tinha uma lojinha na Piedade que vendia o almoço para pagar janta. Aí minha mãe falou assim, Zé, comida dá dinheiro. Aí meu pai foi comprar a lojinha da minha avó. A minha avó veio pra... Minha avó era empreendedora, então ela abria e fechava negócio como quem trocava de roupa, né? Ela não administrava, ela empreendia. Ela dava os negócios, ela abria e dava casa de chá, loja de sapato. Ela fazia... o negócio dela era abrir negócio e fechar negócio, né? E aí, nisso, meu pai viu que o negócio valia a pena. E ele começou a se enfornar naquilo, que nem um maluco. E aí ele colou na época com um cara que sacava muito de comida, que era o seu Antônio, que era da Gerbo. Gerbo era a maior confeitaria do Rio de Janeiro, né? Era famosíssima. E aí tem o lance da família, e meu pai tinha muito medo disso, né? Que a segunda geração quebrou a empresa. E meu pai tinha muito medo disso. Assim, cara, eu vi muita gente quebrar, segundas gerações quebrarem o negócio. 55% das empresas, dados do IBGE, quebram na passagem de sucessão de pai para filho. A maioria, na verdade. Cara, assim, alguns dados que eles falam, isso é indiscutível, tá? Mas muita gente... Eu vou voltar a esse dado daqui a pouco. Mas aí ele aprendeu com um cara como funcionava, ele colou com o cara. E ele fez um mestrado de comida com o cara. E a partir daí ele começou a usar cozinhas como o Disneyland da vida dele. Ele amava a cozinha. E aí ele pegou a lojinha da Piedade, começou a crescer, até que ele veio para Tijuca. E aí ele começou a entender como funcionava o negócio. E aí ele desenvolveu a primeira batedeira tacho quente do Brasil. É uma batedeira que ela é encamisada, ela tem um tacho que leva óleo dentro e ela assa a massa enquanto bate. Hoje é comum isso, né? E aí ele desenvolveu o produto diferente, ele estava sempre buscando melhorar. E meu pai provava salgado todo dia. Todo dia. Vinha pra mesa dele provar. Hoje tem gente que faz isso pra gente, prova lá, faz por amostragem, mas ele provava tudo todo dia. Era um cara que vivia o negócio, assim, frenético. Meu pai saía pra trabalhar antes de eu acordar pra ir pra escola. Muito. E voltava depois que eu dormia. E ele acordava às 5 da manhã, todo dia, tomava um balde de café com creme crack. Ele botava um pacote de creme crack dentro de um balde de café, assim, amassava, comia creme crack, tomava café. E ele, cara, ele chegava lá na frente. E fora que ele era muito rápido de raciocínio. Então você vinha falar com ele, ele já estava lá na frente. Ele zombeteiro toda a vida. Você ria. Era um morde-a-sopra danado, cara. Mas seu pai foi uma figura muito importante na formação da empresa, assim. Foi. E qual aprendizado você leva hoje? Cara, o produto do coração da empresa.
tá? A gente fala assim, o cliente está acima de tudo, mas o produto é o coração da empresa. Sem o produto você não vive. Eu acho que alguns ensinamentos que ele falava, né? O caixa soberano, ninguém mexe no caixa da empresa. Você não tem que ficar tirando dinheiro do caixa. Não. Tô despesa da empresa. Não mistura. A empresa, quando tem 5 funcionários, ele é mãe. Quando tem 10, ele é madrasta. Quando tem 20, ele é inimiga do funcionário. Mas a gente sempre tratou o funcionário, cara, bem. O ser humano é igual. Ele falava isso de um jeito muito, muito gosto da vida. Eu aprendi que todo mundo é igual, né? Branco, amarelo, preto, azul, GLS, pansexual. Para mim é tudo cliente. É tudo um CPF que pode comprar de mim. Então eu sempre tratei igual, sempre tratei bem. Porque não importa. O cara é um ser humano, né? Mas o cara é um cliente. Então você tem que tratá-lo bem, cara. Tem que ser bem tratado. E eu não deixo que maltratem. Interno ou externo. Tá? Nenhum gestor de loja destrata nenhum funcionário. Não aceito isso. A gente fala muito sobre isso, assim. Tipo, a gente tem uma gestão muito conversa, assim. E aí teve um caso de alguém gritar contra alguém, assim. A gente falou, cara, você nunca me viu gritar aqui ou levantar a voz. A gente não é assim que funciona. Exatamente. Mas ouvindo você falar, eu vejo, tipo assim como o meu pai, uma figura que foi muito forte, muito importante ali. No meu caso, eu assumi a empresa muito nova, sem nada e com aquele peso. Porque não é leve. Cara, é muito ruim isso. É muito ruim. E aí tem as comparações. Seu pai não faria assim, seu pai não fez isso. E eu lembro nas primeiras reuniões de todos, porque seu pai faria assim, porque seu pai ia fazer sabe. E eu acho que eu consegui cortar esse mal na raiz e não ser refém dessa sombra, porque eu me posicionei no dia 01. Na mesma reunião, da terceira vez que falaram a mesma frase, porque seu pai faria assim, eu falava, gente, olha só, eu não sou meu pai. Eu não sou e nem pretendo ser. Eu sou uma pessoa que eu tenho 17 anos de idade quando meu pai morreu e o meu Davi não é o seu Davi. O meu Davi é que me esperava vendo Tom e Jerry chegar na noitada, é o meu pai. Esse Davi que você conhece, nunca nem vi. Eu tenho meu pai, assim, não trabalhei com ele. Então, se vocês quiserem ou esperem de mim que eu haja como ele agiria... Agiria, existe? Agiria? Cara, vocês vão me enlouquecer. E eu tenho que pensar com a minha cabeça, eu tenho que achar que o tal DNA existe e que meus valores passaram por ali, que eu bebi daquela fonte, mas eu sou eu. Eu acho que aí nunca mais, assim, tipo, esperaram isso de mim, porque senão eu me enlouquecer. Eu tô aqui pra escutar você. Assim, o que eu falei, né? Eu tô aqui pra escutar você. Eu falo quando eu cheguei na empresa, assim, eu tô aqui pra escutar vocês. Vocês fazem parte da empresa, vocês chegaram até aqui comigo, com o meu pai, são pessoas diferentes. Os valores dele eu sei, eu conheço, eu concordo. Muita coisa hoje eu não faço, tá? Mas eu não sou meu pai. Assim, eu tenho 2 irmãos e os 3 fomos atletas, tá? Meus 2 irmãos são faixa preta de jiu-jitsu. E eu falei assim, cara, desculpa, eu não vou morrer trabalhando. Eu vou dedicar parte do meu tempo a sentar, a fazer um esporte, a dedicar às minhas filhas, ao meu sobrinho, ao meu filho. Porque, cara, a gente enlouquece. Eu já me peguei enlouquecendo com algumas coisas e não é legal, cara. E quando você tem um exemplo, assim, porque eu lembro de frases do meu pai, tipo assim, eu me matei em vida pra você não precisar disso. Cara! E do nada ele tem infarto fulminante dormindo. Cara, assim, você de novo, é isso, tá? É isso. E hoje a gente sabe, a gente vive por aquilo, mas não pode morrer por aquilo. Cara, a gente tem que ter saúde pra falar com nossos filhos, Por isso que a gente faz o que a gente faz. Né? Exatamente a mesma coisa, cara. Exatamente, mesmas dores, mesmas histórias, mesmas frases. Meu pai falava isso. Meu pai falava assim, cara, o burro aprende errando, o esperto aprende com o erro do burro. Assim, cara, já passei por isso. Assim, não vai, economiza tempo. É a pergunta que a gente faz aqui no podcast, que a gente pergunta sobre isso. No final a gente pergunta, a frase é um pouco mais delicada, não é? A gente fala, aprender com nossos erros é bom, aprender com os erros dos outros é mais barato. Cara, é muito mais. E você fala assim, cara, de novo, a história é igual. Assim, a minha mãe, a gente chegava em casa, assim, sábado à noite, eu falava assim, seu pai tá nervoso. Não vai falar com ele, não.
Porque era isso. Já ligava pra Simone e falava assim, como é que tá meu pai? Já almoçou? Ela, ih, hoje ele tá bravo. Ah, depois eu ligo então. Cara, é isso, porque assim, Mas quando você assume, ele ainda tava lá? tava. Meu pai foi uma grande Assume não, escola. né? Foi uma Quando grande você escola. entra. Foi uma grande escola. Porque tava com 22 anos, eu trabalhava em auditoria, trabalhava na Arthur Andersen na época. Eu tinha acabado de ser aprovado para McKinsey, para trabalhar em consultoria fora. Eu queria morar fora do Brasil, queria trabalhar fora. E aí, eu chego em casa, eu falei assim, cara, eu estava na PUC, né? E era muito doido, porque meus irmãos trabalhavam com ele, o Daniel trabalhava na fábrica, o Raul trabalhava na fábrica, eram 5 lojas, na época eu trabalhava fora. E aí, eu estava saindo da PUC na época, e aí a gente morou no Sul 3 anos com esse sequestro e tal, e aí a gente voltou pra morar Quando meu pai ficou doente, quando meu pai falou assim, cara, tô cansado, não aguento mais ficar indo e voltando pro Florianópolis. Eu voltei pro Rio e aí eu vim, matriculei na PUC. E aí eu tava na PUC, eu ia pra casa à noite, eu falei assim, cara, eu quero falar contigo, eu também quero falar contigo. Eu ia contar pra ele que eu tinha sido aprovado, né? Aí eu cheguei em casa assim, fala você primeiro. Ele assim, tô com uma hepatite que virou uma cirrose, que virou um câncer, tô morrendo. Opa. Aí eu assim, precisa vir trabalhar comigo. Aí eu assim, caceta. O que eu ia falar, deixa eu falar. Aí ele assim, o que você quer falar? Eu disse, nada, esquece, eu vou trabalhar contigo. E aí eu comecei a trabalhar com pessoas que ganhavam por mês o que eu gastava no final de semana. É muito louco. Eu trabalhava com número, trabalhar com, salário mínimo, cara. Era muito louco. E assim, era outro mundo, não tinha conhecido ninguém que tinha negócio. Fora os velhos que eram amigos do meu pai. E aí eu assim, cara, que mudança de vida, né? E aí eu comecei a aprender com ele. Foi uma grande escola. Quantos assim. anos vocês ficaram juntos trabalhando? Cara, ele trabalhou de 2002 a 2010, 2009. Foram 7 anos, sem folga, domingo ou feriado, sem férias, sem nada. Non-stop direto. Aprendi pra cacete. Em 2009 ele transplanta o fígado. E aí ele fala assim, eu vou curtir a vida com a sua mãe agora. Mas eu quero dinheiro. Então, assim, ele me ligava assim, quero dinheiro! Eu disse, tá bom, pai, tudo bem. E aí ele pegava os relatórios. Ele batia comigo o relatório, cara. Às vezes 5 da manhã ele me ligava, eu ia pro quarto, pra cozinha, pro quarto mesmo, eu botava pra fora do quarto. A gente sentava na cozinha, tomar café e eu lendo o relatório com ele. E aí ele, cara, ele era muito chato. Ele morreu em que ano? 2019. Dormindo também. Teve uma parada cardíaca dormindo. Meu pai também. E aí, assim, mas ele curtiu pra cacete, assim. Ele falou assim, pô, se eu soubesse que era tão bom ser vagabundo, eu não trabalhava tanto tempo. Se permitiu, né, também. Ele se permitiu, isso foi muito legal, assim. Ele e minha mãe viajaram o mundo depois, curtiram pra caramba. Legal. Mas foi uma baita escola. E assim, e eu sabia assim, cara, você é dono, mas você pode errar como qualquer outro, então você vai tratar todo mundo igual aqui. Você vai escutar, porque esse cara tá aqui mais tempo que você. E eu aprendi com muita gente lá dentro, né? Cara, como é que não é, converso, escuto, faz sentido, não faz sentido. Foi uma escola. E nessa história toda, quem é tia Leia? Era minha avó. Era a mãe dele. A minha avó, ela começou... Cara, a minha avó era... O pai da minha avó era inventor. Ele inventou o peteleco, aquele joguinho de futebol de peteleco. Tô ligado. Foi ele que inventou isso aí. A receita da coxinha dela? Não. A receita da coxinha... Cara, vamos chegar lá. A minha avó, ela era muito empreendedora, mas ela era muito pobre, porque o pai dela era inventor. E a tia dela era casada com um alemão que trouxe... Minha avó era filha de alemão. A tia dela trouxe... O marido trouxe a geladeira pro Brasil. Então o cara tinha muita grana, ela morava na garagem desse cara. E aí ela aprendeu com essa tia dela a fazer docinho. E começou a vender docinho na rua, quando criança ainda. E desde então ela não parou mais. Ela trabalhou até morrer. E aí ela falou assim, cara, meus filhos não vão passar por isso. E aí ela ajudou, financiou meu pai e financiou minha tia. Meu pai era muito empreendedor. A minha tia não, mas o meu pai teve todo o apoio da minha avó, abrindo negócio, ela sempre ajudou muito. Então,
E a história da coxinha foi engraçada, que meu pai desenvolveu essa batedeira quente com o Francisco Amádio. Assim, para quem trabalha com comida é um pouco mais velho, Amádio era tipo um tanque de guerra. Amádio era uma batedeira que, se tivesse uma guerra atômica, sobreviveriam as baratas e a batedeira Amádio. Era um tanque de guerra. E aí um dia o Francisco Amádio ligou pro meu pai e falou assim: Zé, eu tô com uma cliente aqui lá do norte que ela quer testar uma receita de massa de coxinha. Você pode bater para mim e ver se funciona? Claro, pô. E aí aquela história, Funcionou. a sorte pode bater na sua porta. Se você não estiver preparado, não vai dar certo, vai passar. E aí ele conhecia o produto e falou assim, cara, que ideia maravilhosa. E aí trouxe essa receita aí a mesma até hoje, né? É muito doido. Pô, muito maneiro. Num corte temporal, Alecador de 2009, 2019 até hoje. Hoje você tem muitas lojas próprias, tem franquia. Então, vamos falar um pouquinho sobre o braço também de B2B que a gente trocou na semana passada. Para mim é muito interessante a gente falar sobre isso. Conta para quem... Se o cara aterrissou na Terra hoje, caiu no nosso podcast aqui por algum motivo, o que é Alecador hoje, 2025, no olhar estratégico da companhia e canal de venda? Cara, hoje a gente tem as nossas 31 lojas, né? São 18 próprias e 13 franqueados. Rio de Janeiro. Eu tenho 2 franqueados de evento que operam Rio Centro, Expo Mag. A gente está negociando ir para São Paulo, também em evento. Porque quem é Alecador em São Paulo? Assim, poucos conhecem, né? Muito pouca gente conhece. Na temporada que vocês tiveram no Sul, chegou até loja lá? Não. A gente ia... meu pai trabalhava aqui, e na época eram 4, 5 lojas. Era pra morar lá. Não era pra Era morar só lá. segurança. Era pra fugir da violência do Rio. E eu acho que foi muito importante isso pra gente, tá? Porque eu convivi com pessoas que... Aquela história, né? Gambá cheira gambá. É a versão do meu pai de diga-me quem andas, digam com quem andas, te diz quem é. Mas eu acabei estudando com muita gente boa lá. Né? O CFO da Marfrig era colega de turma, o vice-presidente da Cielo era colega de turma, eu tinha um diretor do Bacen, que virou Bacen, que era minha colega de turma. Então, assim, a gente acabou ficando muito ligado a pessoas que pensavam igual. Que foi bom, né? Isso foi bom pra cacete, isso. 31 loja no Rio, a loja de São Paulo. São Paulo Para a gente não eventos, tem... para eventos. Isso. A gente hoje está com... E aí a gente tá hoje descobrindo, você vai pensar assim, pô, por acaso, né? 2019 para cá, eu falei assim, cara, eu preciso respirar um pouco fora dos... Sair da bolha, né? Sair de trás do... Tinha um professor de faculdade que falou assim, sai de trás da sua mesa e vá conhecer o mundo lá fora. E aí eu comecei a fazer contatos lá fora, entender lá fora do ambiente de trabalho, da bolha, né? conversar com as pessoas. E aí eu comecei a ouvir dores, né, que o mercado tinha. E aí, cara, assim, Deus escreve certo por linhas tortas, né? De novo, eu acredito em uma força maior, eu não sou religioso, nada disso, mas eu acho que tudo tem um porquê na vida. A minha gerente de marketing, que é, cara, figuríssima, inteligente toda a vida, entende branding, ela inclusive viralizou no Instagram há pouco tempo. Ela tem, sei lá, Eu conheci ela semana passada. Agatha, isso. Ela tem 180 mil seguidores no Instagram. A mulher fala e ela estuda isso pra caramba. E aí ela falou assim, Gustavo, eu fui num evento de CMO em São Paulo e um mercado XPTO, quando soube o cara do Alecador, falou que ia comprar coxinha. Aí eu assim, nunca tinha pensado em B2B, nunca. Aí eu falei assim, não vou vender. Coxinha é minha. Aí ela assim, mas ele quer comprar, mas eu não vou vender, ele não vai pagar, cara. Aí ela assim, Gustavo, ele quer comprar, mas eu não vou vender, para. Ela assim, eu posso levar pra ele pra mostra? Assim, leva, chata, cara. Aí ela levou. Assim, os caras se apaixonaram pela coxinha. Eu sei, o produto é gostoso. Desculpa, gente, eu tenho que ser... Isso não é falsa modéstia, o produto é gostoso mesmo. Quem não conhece, prova. Eu provei, posso provar. Aí eu falei assim, cara, tá bom. Aí assim, ele quer fazer pedido. Aí assim, ele quer preço, mas ele não vai pagar. Cara, dá o preço pra ele, então pra ele não pagar. Aí eu fiz a conta, aí eu joguei mais tantos por cento de margem de lucro, mais uma gordura. Aí eu falei assim, toma, leva esse preço aqui pra ele. Aí ele voltou assim, ele quer fazer pedido, assim, ó, tá uma coisa errada aí, cara, é possível. Acho que eu precifiquei errado. Aí eu acho que não. Acho que tá barato. Péssimo. Eu falei assim, cara, não, tá, parará. Aí começamos a fazer coxinha pro mercado. E aí... Mas era a sua marca, não, White Label. White Label. Aí eu falei assim, cara, ele não pode usar a marca, É. né? E aí,
Aí eu peguei e mandei a coxinha crua. Assim, não, olha só. Ele não usa coxinha crua. Ele precisa coxinha pré-frita. Pré-frita. Aí eu assim... Tá bom, beleza. Eu peguei, pré-fritei, ultracongelei. Hoje a tecnologia permite que eu faça isso. Aí eu mandei pra ele. Aí o cara se amarrou. Aí o cara começou a vender. Aí eu... Porra, não é possível, cara. Não tô entendendo isso. E aí eu fui entender que isso é um movimento, hoje, do varejo natural. Que a indústria tá tentando... Isso eu conversando com o Michel, a semana passada, ele só bateu, assim, exatamente o que a gente tava conversando, assim, fazendo sentido. Que os caras hoje não querem mais ter trabalho. Eles querem alguém que faça bem feito. Eles querem colocar a marca deles ali, ou eles querem se associar a uma marca conhecida para chancelar a qualidade. Só fazer um parênteses, para quem não sabe o que é o white label, é justamente isso, é pegar quem sabe fazer, a indústria, para fazer para ela. A sua marca. A sua marca. Então, assim, hoje tem aqui uma white label de coxinha, de salgados, pode ter um white label de biquíni, de moda praia, e isso mudou muito, né? Você vê muito das influenciadoras que lançam sua própria marca de cosméticos e tal. Seria muito mais difícil se elas tivessem que ter a indústria. Então, elas buscam quem tem autoridade para fazer isso. E a white label não vem com a logo da marca, vem com a logo própria. E isso viabiliza, né? É engraçado, eu tava vendo outro dia, e eu não sabia, tá? Eu sou fanático pelo Costco. Vocês devem conhecer o Costco. O Costco é tipo um atacadista, pra quem não conhece, tipo um atacadista Tem americano. um queijo lá que eu amo. Cara, não, marca própria. aquele de cabra. Putz, eu compro aquele maravilhoso. Tem Mas outro só pra dizer pra vocês, o Costco é tipo um atacadista gigante, um Sam's Club, que o preço, ele vende cachorro-quente com refrigerante por R$ 1,95 desde 1982. E aí o engraçado é o seguinte, o fundador do Costco virou pro CEO e falou assim, se você aumentar 1 centavo, eu demito você na hora. E o Costco, ele ganha dinheiro na assinatura, porque você tem que ser associado. E aí, o Costco tem a marca própria, que é chamada Kirkland. White Label. É sim. Eu não sabia. Aí, assim, eu vi um post Tem de outro pilha a dia. queijo, pô. Tudo a mesma marca. A pilha é da Duracell. O café é do Starbucks. Eu, assim, como assim, cara? Então, assim, os caras fabricam, né? E assim, o Costco faz isso há muito tempo e é muito mais barato. Muito mais barato. Então, assim, é uma mudança, é um movimento natural que as indústrias... A Nestlé tá usando a piracanjuba para produzir lá o leite deles. Então, é muito caro manter uma planta. Mas qual foi o momento que você, tá bom, resistiu, entendeu? Isso virou um negócio e hoje é mais uma linha, assim, pra você. Claro, porque é o seguinte, quando você faz para sua loja, para sua operação, a loja tem que ganhar dinheiro. Se eu fizer uma operação, um custeio de um produto, porque eu, assim, por mais que você não cobre, eu mando para minha loja, mas eu tenho que cobrar da loja o custo da transformação da fábrica. Claro. E aí, o meu CMV de fábrica, ele fica mais apertado, porque a loja tem que ganhar dinheiro. Porque você tem que dar markup pro cara pra virar. No White Label não tem isso. Você vende direto pro cara final. Então a fábrica consegue uma margem melhor. Então assim, eu negocio com o cara o preço, assim, cara, toma. Aí eu olhei assim, peraí. Eu não tenho que ter dor de cabeça para vender isso na ponta. Eu não tenho que lidar com mão de obra. Eu não preciso pagar aluguel para shopping, aluguel para Gente, o Michel tá falando. Cara, de novo, é a mesma coisa. Só muda a sua É a mesma dor, cara. É a mesma dor. E o biquíni pela torta. Exatamente. Então, assim, a gente encontra assim, peraí, cara, isso faz sentido. Pra cacete. Então, assim, a gente começa óbvio que eu cheguei tarde, né? Porque, assim, hoje existem N marcas, só que quando eu chego com força de marca, fica assim, pô, peraí, calma, não. Eu tenho uma marca da Zezinho Coxinha, eu vou usar a sua aqui, que eu consigo vender por um preço mais alto. Vamos negociar aqui, negociar ali, e a gente entrega pro cara. A gente estava nesse evento junto e você palestrou no evento. Quando acabou, chegou uma rede que tem 50 lojas e falou assim, cara, sou fã do seu produto, legal saber que você faz isso, vamos trocar cartão que eu quero comprar de você. Eu vim de lá agora. Ah, é? Eu vim de lá agora conversando com eles. E assim, é o pensamento que você tem, você falou 31 lojas próprias, você vende para 31 lojas próprias. Esse player tem quase 50 lojas. Você faz, 150% do que você já tem. Tudo bem que não vai ser o mesmo mix, tudo bem, mas, cara, você abriu esse canal de venda. É o que a gente tem lá na Blue Man, a gente tem os clubes de futebol. Eu vendo para 160 lojas de 4 clubes do Rio de Janeiro.
Cara, eu tenho 14 lojas, eu tenho 10 vezes mais, 12 vezes genial mais isso, possibilidade de cara. vender pros caras É do que vender genial. pra mim. E sabe qual é um ponto também bem legal que vocês estavam falando, que eu também vejo como uma coisa comum? Que é a barriga do balcão. Eu sou muito essa pessoa, enfiada na fábrica. Michel também, por um tempo, é. Mas aí ele vai mais nos eventos. Aí quando você começa a olhar para os outros negócios, você vê outros negócios dentro do seu negócio e outras possibilidades. É isso. Porque senão você passa uma vida olhando pro retrovisor. Só como é assim. Esquece. E Se você quarta era passada ele assim. estivesse em casa e não estivesse no evento palestrando, ele não teria conhecido as meninas que fizeram, né, que vão De comprar novo, tem que fazer, milhares de... tem que fazer. Então é importante, isso é muito importante você... E eu tinha mais preconceito, tipo assim, isso é distração, a gente tem que estar aqui. E hoje eu entendo que, de fato, é o network, fazer a intenção, sair, olhar e, principalmente, não ficar ancorado que o que te levou até aqui, o que te vai levar adiante, porque o jogo mudou. E assim, por mais que seja engraçado isso, você tá trocando experiência, você tá conhecendo tá aprendendo alguma coisa nova. Então, assim, a gente trabalha com varejo, a gente já foi na NRF, mas eu recomendo a todo mundo, vai na NRA, cara. É mó barato, a maior feira de restaurantes do mundo em Chicago. E assim, são 4 dias, você anda 10, 12 km por dia na feira. coisa. É muita coisa. Só que é o seguinte, você vai com uma galera, CEO do McDonald's, CEO do Coca-Cola, e você vai trocando com mentes superiores que vão te dar ideias, vão trocar coisas diferentes, você acaba trocando com um cara, você senta, sabe, na mesa, conversa, conversando. E, cara, assim, é maravilhoso você pensar em possibilidades novas, né? Então, assim, eu vi pela Lululemon, uma loja da Lululemon tem um café da Lululemon, cara, que as pessoas, elas sentavam e, cara, o faturamento do café era maravilhoso. É um store. Eles tinham todo um lance de experiência dentro da loja. Tinha aula de yoga, aula de não sei o quê. Lulema é foda. Cara, bizarro. E as pessoas comprando ali. Entendeu? Porra, é genial, assim. Você tem um cross com marcas nada a ver, mas que funcionam. Funciona. A gente vê muito esse comportamento. a gente precisa Prada tá fora. com café, Precisa o tá sorvete da Granado, Talém. Porque isso é construção de comunidade, aí vai para um outro lugar ainda mais. Né? Menino que não anda não vende picolé, meu irmão. O dinheiro tá na rua, pô. O dinheiro tá na rua, tem que ir lá buscar. Sensacional. Um exemplo, hoje no Maracanã, todo jogo do Flamengo, do Fluminense, se alguém comprar coxinha, pode falar isso ou não? Pode. É segredo? Não, pode? tá lá. Tá lá escrito. Tá escrito. A coxinha é lecador. Assim como se você é um varejista, se você tá no ramo de alimentação, ou não tá no ramo de alimentação, mas quer ter Eu vendo. a lecador, Eu vendo. pode aqui pegar o contato do Gustavo, Eu vendo. manda um alô lá, porque esse braço de B2B é muito, muito interessante. Pô. Pronto, cara. Vem pronto, você não tem trabalho. É E só aqui- regenerar num forno. E aqui, ó, a parte do trabalho, deixa que a gente faz. A tua indústria lá, quantos funcionários você tem? Exatamente isso. Eu tenho 100 funcionários na fábrica. Tem 100 funcionários na fábrica. E um detalhe interessante, tá? Você imagina, a coxinha é feita na máquina, tudo produzido em... Amigo, ele falou pra mim que é... Na mão, 7 na segundos. Mão, 7 segundos pra pegar a coxinha na mão. Eu quero um E- dia lá na fábrica. Vamos adoro E o lá. fábrica. diferencial é... falei, Michel. O frango não é processado, ele é desfiado. É desfiado, É cara. o frango desfiado. É, cara. Ele e assim, não tem conservante. Aí, É muito louco o negócio. Você Quero fala, marcar pô, é essa muito- visita na fábrica. vamos lá conhecer. Vamos lá. É muito diferente porque, de fato, gente, quando você vai conhecer o processo, tem esse olhar muito especial para o produto, como você falou. O produto é a mãe ali, é o Algum- coração do negócio. Algum cliente já sugeriu algum sabor que entrou? Porque a gente tava agora com as meninas e tem essa troca. Sempre tem, né? E 10 boas de vez em quando, tá? Muita de vez em quando. ruim. Cara, a gente recebeu uma... É porque assim, a gente sabe fazer. O grande problema é que é o seguinte, eu tava conversando com um amigo que foi controller lá do Izio, né? E ele falava o seguinte, cara, o Izio falava... Izio da Sacada, pra quem não conhece. Ele falava o seguinte, cara, a blusa tem que custar X reais. Então, assim, antes deles... O qualquer caminho coisa, reverso, você é que o se caminho vira. reverso. Então, assim, cara, dá pra fazer uma blusa sensacional? Dá. Vai custar 100 reais? Ou X reais do preço, o target deles? Se não, não adianta. Tem que custar. Então, assim, os caras cortam no centímetro, certo? Sabe? Tem uma variação de 1% pra cá, 1% pra lá. Mas, assim, tem que ser aquilo. Então, assim, dá pra fazer um negócio maravilhoso. Só que tem que ser o seguinte, é pagável isso? Então, a gente teve vários casos. Por exemplo, a nossa bolinha de queijo.
Ah, bolinha de queijo salgado que todo mundo, salgado safado, todo mundo tem. Nossa bolinha de queijo leva parmesão na massa. E ela é empanada com parmesão. Então, assim, é uma indecência. É bom pra cacete. Foi uma sugestão de um amigo. Assim, cara, pô, fazer uma bolinha de queijo assim, assado. Aí a gente foi dar um upgrade no negócio. Então a gente escuta o que o mercado quer, porque no fim das contas eles compram. Eles vão comprar. A gente escuta, né? A gente não é dono da verdade. De novo, quando a gente o bom de ficar mais velho é isso, você vai aprendendo que você não é dono da verdade. E a verdade muda, né? De tempos em tempos. Não, isso que nunca vai dar certo, cara. Deu certo. A gente fala isso na moda. Quem diria que marrom, que foi uma cor tanto tipo... Ai, ninguém usa. Ai, marrom. Ai, não sei o quê. Cor de roupa de velho. Tá aí, bombando, assim. Toda hora E eu acabei de ganhar uma roupa marrom e a gente vê. A moda é assim e o mundo é assim. A gente vai se... aprender a revisitar nossas certezas. Nunca diga nunca. Como é que é lidar com a sociedade em família lá? Você mais 2 irmãos que todo dia vão querer se matar, mas vão se amar também. Cara, como é que é a divisão assim, de vocês lá? Era muito engraçado que, assim, primeiro almoço de família, meu pai morreu em julho. Nosso primeiro almoço de família, Dia dos Pais, em agosto, foi estranho, porque a gente não brigou. A gente não brigou. Era normal brigar. A gente percebeu a presença dele na mesa, mas a gente não brigou. Porque era o tempo todo brigando, cara. Ele brigava o tempo todo. E essa não morde só pra danado, tá? Mas a gente briga, discute profissionalmente, tá? Todo mundo quer o melhor pra empresa. E a gente aceita as diferenças e, assim, é isso que a gente vai fazer? Então a gente segue junto. Mas eu não concordo. Ok? Ok, beleza. Pau na máquina. A gente sempre faz isso. Já ficando mais velho, a gente vai entendendo que, porra, não faz sentido brigar com irmão. Irmão é irmão, cara. Eu já vi casos de irmão que eu odeio irmão, né? Eu já vi também. É complicado. É complicado pra caramba. Mas, cara, assim, não há desgosto maior pra um pai que vê dois filhos brigando. Então, a gente tem que se dar bem, cara. Não tem jeito. Então, assim, você pode até não se entender com seu irmão, não concordar com ele, se você Vasco, se Flamengo, mas, cara, é irmão. Como é que é a divisão de vocês lá? Você assume como CEO da cadeira ali de coordenação? Não, CEO é uma palavra proibida. Na verdade, assim, o Raul fala o seguinte, eu sou o RP, eu não faço nada. Boa. Porque operacionalmente já não faço muita coisa. A gente sabe fazer. A fábrica fica na mão de um gestor da fábrica. A fábrica tem um gestor. Daniel fica mais participativo na fábrica. Porque o Daniel, ele entende mais de comida, tá? O Daniel é um espírito livre. O Daniel, ele é o meu irmão do meio. Ele é um espírito livre. Ele é um cara de criação, mas é um cara que ele hoje você diagnostica ele com TDAH. Ele não consegue focar. Mas assim, se entrega pra ele, ele vai entrar naquilo até o final. Aí ele entrega, hiperfoco. Cara, assim, a gente conseguiu hiperfoco. A gente conseguiu na época lançar um biscoito amanteigado, que era a receita da minha avó. Cara, ele ficava separando biscoito na fábrica, botando no potinho. O dono da empresa botando biscoito no potinho. Ele despachava para as lojas. E ele acompanhava, ele ia pra loja vender biscoito. Uma semana depois, ele encontrou um novo amor. Esqueceu o biscoito. Eu sou capaz de ser assim, sabia? Aí assim... Tem um momento que eu vou estar lá arrumando não sei o quê. Ele tinha outro amor, cara. Esquece. Então, assim, ele é um cara que, assim... Ele é um espírito livre. Então, assim, cara, ele chega com as ideias... E aí, assim, é muito frustrante pra ele. Chega e fala assim, cara, olha essa torta que maravilhosa. Aí eu assim... Não. Qual o CMV dela? Aí ele assim... Assim... vai a merda. Aí fala assim, sei lá, negócio de número é com você, Michel. Assim, é isso. Então, assim, você não pode tolir. Porque você tolir, você tá travando a pessoa de desenvolver o raciocínio dela e criatividade. Eu acho um barato isso. Porque, assim, ele é muito isso. Eu sou muito mais social e o Raul é muito mais... O Raul, o nosso irmão mais novo, foi o cara que despontou depois que meu pai morreu, que foi, ele morava, assim, ele e a esposa moravam com os meus pais no apartamento. Então, assim, a divisão foi essa, né? O Raul falou assim, cara, eu vou morar com os meus pais, cada um mora... cuidar deles, né? A gente morava tipo Vila do Chaves, tá? Todo mundo no mesmo andar. No mesmo andar. 1201, 1202, 1203. Meu pai batia na minha porta, assim, vem cá conversar comigo. Era difícil. E aí... ele ficou com a minha mãe e, assim, depois que meu pai morreu, ele assumiu a parte do meu pai e ele toma conta da minha mãe. Ele é um cara que consome muito conteúdo, é um cara que tá muito antenado do que tá acontecendo de novo. Assina o ChatGPT, ele lê muita coisa, assiste palestra, podcast, vídeo.
Mas é um cara que não fala muito. É um cara que não faz muita social. Entendeu? Assim, cara, você vai e você faz. O Raul é um cara que ele é muito bicho do mato. Mas é um cara que contribui pra cacete, porque ele é um cara que é observador. Então, ele guarda as coisas. E aí ele senta aqui na sala, ele olha o negócio, ele fecha o olho, ele diz pra você onde tá cada coisa dentro da sala, que ele observa muito bem. Então a gente meio que, os três juntos funcionam bem. Ah, legal, cada um tem uma força. Cada um ali tem uma dentro. força ali dentro. Minha mãe falava assim, cara, vocês três juntos dão um pai seu e meio. Eu assim, pô, mas só isso? É, só isso. Mas, um pai e meio. Mas, cara, a gente se entende bem. E aí a gente trouxe o Ernesto veio do La Mole. Conheci o Ernesto é uma força de trabalho bizarra. O Ernesto é nosso sócio hoje. Ele veio e era um cara que, malandro, operacionalmente ele saca muito. E apesar de ter 3, 4 sócios olhando a operação, a gente sabe que empreender é solitário. No final do dia a gente está sozinho ali, meu irmão, com 100 e poucas pessoas na folha, mais a loja, mais não sei o quê. Dia 5 chega para todo mundo e nosso papel aqui no podcast é transformar uma cadeira solitária numa cadeira solidária, onde a gente tem essa troca intuitiva que as pessoas possam tirar ensinamentos, aprendizados, saber que não estão sozinhos, no final as histórias são sempre as mesmas. Como é que eu faço para vender mais? Como é que eu faço gastar menos? Como é que faz para sobrar mais lucro líquido no bolso? Como é que é a sua visão para esse tema? E o que você faz para que não seja tão solitário na sua busca do dia a dia? Eu procuro me conectar a várias pessoas diferentes, conversar com muita gente. O máximo que eu puder. E as perguntas às vezes são as mesmas. Como é que tá? Como é que não tá? Qual o teu CMV? Como é que tá? Teu clique por anúncio, clique por franquia, como é que tá? E eu procuro saber, assim, para saber se meus parâmetros são certos. Se eles estão bem, se estão errados, se estão tortos, se eu tô fazendo certo. Porque, assim, às vezes eu posso estar fazendo errado e não tô percebendo. Então, assim, o mundo muda muito rápido, né? E a gente, às vezes, não percebe. Então, assim, depois que o negócio tá feito e você pensa, pô, podia ter feito isso, cara. Passou. Esquece, passou. Então, assim, eu procuro ao máximo conversar com as pessoas. Ao máximo, assim, pessoas inteligentes, tá? Ou pessoas simples, dependendo do assunto, cara. Às vezes eu quero entender, que nem aquela lenda, né, que fala da Crest, que a Crest, os executivos queriam saber como aumentar o consumo de pasta de dente. Aí a menina do cafezinho falou assim, só você aumentar o orifício de saída. Cara... O cara usa mais a pasta, vai acabar mais rápido. Vai acabar mais rápido. Então, assim, às vezes... Com meus filhos, então, acabam rapidão. Cara apertada. Minha mãe me ensinou que se eu apertasse lá atrás, entregasse a pasta de dente pra ela, eu ganhava um brinde, alguma coisa. Na época eu ganhava um negócio desse quando era criança, sei lá, um cruzeiro. Já foi ensinando lá. Porra, desde sempre. Howard Hughes ensinou os filhos assim. E é esse olhar de troca. Exatamente, você vai. Mas assim, eu acho que a gente tem que, número 1, se abrir pro mundo conhecer você assim, cara, eu não sou uma pessoa inatingível. Eu sou carne e osso, sangro como todos vocês, pago meus boletos como todos vocês. Cara, se você tem alguma dúvida, vem falar comigo, vamos trocar ideia, de repente a gente pode se ajudar. E entendeu? O que você diria para um jovem que está começando a empreender sozinho? Um conselho aqui. Rala, porque não tem segredo, tem que ralar, cara. De um jeito ou de outro você tem que ter que ralar. De um jeito ou de outro. Seja buscando um novo cliente, seja abrindo frente com um novo fornecedor, seja negociando, porque é o seguinte, custo também é lucro, né? Economizando custo também é lucro. Então, rala, corre atrás. Seja o craque naquilo que você faz. Seja o camisa 10 da tua empresa. 10 mil horas. Viva o teu negócio. Total. Entendeu? E um aprendizado que, como seu pai falou lá, aprender com o erro do burro lá. Eu anotei 3 frases do seu pai já, tá? Meu pai tinha muita frase, cara. Me diz um aprendizado que você teve, você errou ao longo do caminho aí nos últimos 10 anos, 5, 6 anos, você tomou alguma atitude ou errou em algum processo, assim, cara, se eu voltasse atrás, eu faria diferente porque eu aprendi muito nesse erro aqui. Eu vou dizer 2, tá? Primeiro, escolha bem seu sócio. Boa. O sócio tem que ser assim, a pessoa que pensa igual a você. Tem que estar disposto a roer o osso com você. Não é aquilo só que você... é meu amigo de infância. Não, esquece. Isso tem muito. O sócio... Cara, vocês têm que se complementar. Tem que pensar igual a você. Tem que matar e morrer pelo negócio. Tá? O primeiro é esse. O segundo...
é que a verdade não existe verdade absoluta. A verdade muitas vezes muda. A atualização de mercado, o marrom, acontecem. E aí você não pode fechar a cabeça para falar assim, é isso aqui. Por que é assim? Porque é assim. Cara, não é assim. Tem que ter um porquê. Daqui a pouco muda, entendeu? E numa dessa, você quebra. Numa dessa você morre. Se você não levar isso para você, sabe? Se você não tiver aberto à mudança. Pode acontecer. Total. Pode acontecer. Eu acho que teve aprendizado. Eu vi isso. Eu falei para franqueados meus, assim, não acredito nesse ponto. Não acredito. Assim, cara, no final eu falei assim, pô, vai ser chato pra cacete. Vou deixar você abrir aqui. E aí deu certo. Eu falei assim, porra, aí eu falei assim, cara. Tava certo. Você estava certo. E assim, tive humildade de reconhecer que eu estava errado. Ó, você estava certo. E nesse olhar, você tocou num ponto do olhar do franqueado e tudo mais. Você tem 31 lojas, operação B2B, uma marca consolidada no Rio de Janeiro. É de fato referência, assim, quando você vê no shopping, quando você vê na rua, bons pontos comerciais. Operação entregando, é óbvio que da porta para fora, você fala, operação redondinha e tal. A gente sabe que tem os dois de cabeça. É complicado. Mas o que é a visão da Lecador para o futuro? O que daqui a 5 anos que a gente gravar o podcast, falando, pô, lembra quando a gente gravou lá atrás? O que você vislumbra para os próximos 5 anos de Lecador? E por mais que no Brasil a gente saiba que cada ano é um ano diferente, mas o que você olha para frente e você imagina do seu Eu negócio? acho que a gente tem que se acostumar com tendências, tá? É normal que as pessoas consumam menos açúcar. Sim. Então, assim, estamos estudando receitas menos doces. Eu ia perguntar sobre isso. Estamos estudando salgados com um formato diferente, mais, vamos dizer, naturais, mas mais saudáveis. Fitness, Porque que eu falo. existe essa demanda. Existe essa demanda. A gente sabe fazer. A gente tem paladar, entendeu? Então, assim, um cliente nosso de B2B, em Congonhas, a gente botou um salgado que a gente não esperava fazer, um pastel de forno integral, de ricota. A mulher falou assim, cara, esse salgado é 20 pra cacete. Não faça aí. As pessoas gostam do produto. E assim, a gente... Pô, até então não fazia sentido pra mim. Ninguém vai sentar aqui pra comer um salgado. Vai. Uma receita com açúcar zero. Vai. A população tá envelhecendo. Então, assim, o consumo de álcool tá diminuindo. Não, eu ia te falar assim, assim, da minha história que tá falando, assim, eu pesei 50, quase 60 quilos a mais, por isso eu brinquei com a história da coxinha, quem me conhece, eu não sou da coxinha, porque depois, assim, eu passei por um momento muito radical, assim, chita mesmo, acho que talvez seja a primeira vez na vida que me chama comendo uma coxinha. Foi a primeira vez mesmo. Hoje eu sou muito mais tranquilo, mas escolhas que eu fiz, porque, não ter fritura, algumas coisas assim, que a gente vai... E eu sinto falta, mas eu sinto também que tá cada vez mais tendo. Eu lembro que na época que eu escolhi não comer glúten, gente, eu tinha que encomendar o pão sem glúten lá no Maitá, que vi tanto. Não tem. Hoje em dia tá tendo na prateleira. É. Então, mas cada vez mais a procura é essa. A gente vai numa sorveteria, eu procuro ver o que tem antes sem açúcar, porque eu priorizo escolher coisas assim. Sim. E eu acho que é isso. Já tá ficando cada vez mais popular. Sim. Essa é uma mudança de hábitos. A gente aos poucos vai moldando a nossa cabeça para um negócio diferente. Cara, Coxinha fit, de batata doce, não sei o que, vai mudando. Assim, eu faço churrasco quase todos os jogos do Flamengo, né? Com os amigos. De 6 meses pra cá, na minha casa, entrou Coca Zero. 6 meses não. De 1 ano pra cá entrou Coca Zero na minha casa. De 6 meses pra cá, o consumo de Coca Zero no meu churrasco é maior que o de cerveja. Tem agora cerveja sem glúten, cerveja ultra, não sei das Mas é uma quantas. mudança no comportamento do consumidor e isso vai afetar o seu negócio. Hoje Claro a que vai Coca afetar o Zero, ela tá quase batendo a Coca comum. Tá quase igual, assim, o consumo dele tá muito próximo, tipo 48, 50%. Eu vi um termo, uma tendência do mercado, não sei se isso é verdade, depois da mudança do Coca Light para Coca Zero, né? Coca Diet, Diet Coke para Coca Zero, a tendência é que no futuro seja só Coca. Que a Coca Zero se torne de fato a Coca que
vai ser consumida pra sempre. Cara, Porque as pessoas vão ter já esse hábito de consumo. Assim, eu tomo Coca Zero. eu já. apoio. Eu Mas você odiava. Coca Zero, que nojo, Eu horrível. também A Coca falava normal, isso. que é Eu também gostosa. falava isso. Hoje Coca Zero Você é... nem toma, nem passa. Assim, mais Há pro outro. 2, 3 meses eu parei de comer açúcar, parei de tomar açúcar, parei de tomar mate, que eu tomava uma madeira de mate. Cara, calma. Vamos por parte. Eu tive em Nova York na casa de um amigo, e eu fui correr a meia de Nova York, e aí eu fiquei na casa desse amigo de infância meu, no Brooklyn, e aí ele tinha uma chaleira elétrica, que fazia infusão do mate. outra Eu assim, parada. que isso, cara? Aí eu falei assim, vou levar pra casa, Gustavo, isso vende no Mercado Livre. Eu não sabia. Cara, aí de lá eu já comprei a chaleira elétrica. Aí cara, quando eu cheguei em casa, eu tava lá, já enchi o garrafão d'água, meti, que você bota, ele tem um infusor ali dentro, você bota o pó ali dentro, o mate ali dentro, fecha e ferve. bota açúcar, não? Não bota açúcar. Pô, aí eu quero essa parada. Fica maravilhoso. Não, aí você Já bota vou se pegar você o- quiser. Se você quiser. Sim, mas, pô, É da Oster. É, exatamente isso, é da Oster. Não é doce, porque a erva mate não é doce, mas já é um caminho, pô. Pois Ah, é, mas é o aí chá você da bota. casa, É da Oster, é maravilhoso. Aí você deixa lá e deixa em infusão, depois você bota na garrafa e deixa na geladeira. É a melhor coisa que tem. Você falou de correr, meia maratona, a gente sabe que é alta performance, empreender é alta performance. E você começou no início falando do seu processo de emagrecimento. Conta pra gente onde é que esses dois mundos se você olhar a foto dele de um tempinho atrás, você vai ver outros carambones. 30 quilos a menos. Ô, Sharon, eu tava. Minha filha tinha 2 anos. 3. Aí virou e falou assim: Papai, você tá parecendo Papai Pig. Porra, cara, Forte aquilo impacto me emocional. doeu. Fui mamãe slime. Me doeu muito. Aí eu assim, caraca. E assim, eu sempre fiz esporte. Não é que a gente fez, sempre fiz esporte. E assim, antes da Nina nascer, cara, eu fazia trilha direto, Chapada Diamantina, Chapada de Veadeiros, subir vulcão. Eu acho mal barato isso, eu não vou fazer isso. E eu só não fiz o Base Camp do Everest, porque são 25 horas de voo até lá. Senão eu vou fazer. São 17 dias. E eu não quero fazer o caminho de Santiago, que eu acho um barato. O negócio muda a nossa cabeça. E aí minha filha falou isso pra mim assim, caraca, que derrota, né, cara? Assim, eu preciso mudar. E aí eu comecei pra esteira. Aí eu fazia 1 minuto andando, 1 minuto correndo, aí daqui a pouco 2 minutos andando, 2 minutos correndo, 1 minuto andando, 3 minutos correndo. Aí comecei a fazer. Aí um dia, a Jussara, que é muito amiga minha, a Jussara Nova, ela foi sprinter do Barra Shopping, falou teu pai, inclusive. Eu falei que vinha aqui, ela mandou um abraço. Querida. E aí ela falou assim, Gustavo, eu tô com uma amiga que cancelou uma prova de 5 km. Você não quer correr, não? Nunca corri, né? Vambora. Aí eu fiz a primeira prova de 5 km, achei um barato. Assim, que maneiro. Sofri. Aí eu, cara, comecei 5, 7,5, 7,5, 10. E aí, assim, você vai conhecendo os amigos que também correm. E eu Gambá achei, cheira gambá, pô. de novo, assim como no empreendedorismo que você ajuda as pessoas, esses amigos falaram assim, cara, você quer correr, eu vou com você. E eles começaram a participar. E aí, assim, cara, sempre tinha alguém para treinar comigo, para correr. Então, as pessoas começaram a ir comigo, comecei a acompanhar. E aí a gente foi e eu, cara, fiz 10. Aí um dia, um amigo falou assim, cara, vamos fazer 15? Esse que faz 10 faz 15. Eu assim, cara, eu nunca fiz 15, cara. E eu corri aleatoriamente, corri sozinho, tá? E aí esse amigo falou assim, cara, vambora, eu vou contigo e eu te ajudo, pego água pra você, vambora. Não pode parar, vambora. Aí eu comecei a correr com ele. Aí terminou a prova. Assim, uma alegria tão grande, assim... Serotonina no Quer saber? talo. É muito bom. Quer saber? Endorfina. Vou me inscrever pra 6 meia maratona. Eu falei assim, vou fazer a meia maratona. Só que assim, o gordo ansioso, que eu nunca mudo na cabeça, a cabeça do gordo é uma tristeza. O gordo ansioso, ao invés de escrever pra uma só, me inscrever pra 6 pra uma vez só. Pra quê? E assim, sem treinar. Aí minha mulher falou assim, Gustavo, faz negócio direito, cara. Procura um treinador, o cara vai te ajudar, vai te acompanhar. Aí o cara começou a mandar pra mim planilha, tudo mais. Comecei a fazer direitinho. Assessoria é vida, né? E o cara ficou amigo. O cara, tipo, porra, o cara não é só o personal, o cara é psicólogo, que você conta pra ele suas agruras, tristezas, desesperos. E aí, cara, você vai, começa a fazer e você não para. E aí ele falou assim, isso foi ano passado, né? E aí esse ano ele falou assim, chegou em janeiro, falou assim, quero fazer a Maratona do Rio. Eu falei assim, cara, a maratona é outro esporte.
você quer mesmo? Quero. Aí ele fez uma videochamada aí, minha mulher junto, assim, ó, Carol, Gustavo quer fazer maratona. Você tem que estar no eixo. Abraço, aqui, Geraldo. Abraço pra você, Geraldo. Geraldo é um negócio pra mim que, porra, poucas pessoas fariam na vida, da Maratona do Rio, mas daqui a pouco eu falo. E aí, ele assim, Carol, ele quer fazer a maratona. Você tá ciente que é outro esporte, é dedicação e abdicar de tudo. Porque os treinos são pesados, você começa devagar, mas os treinos, você vai chegar a 34 quilômetros num treino, 36 quilômetros num treino, e você vai precisar se alimentar bem, dormir cedo, acordar cedo, segurar as pontas. Que a família tem que fazer parte. Exatamente isso. Tem que ter um acordo em família. Exatamente isso. E aí, Carol comprou barulho. Tanto é que quando e aí, assim, a maratona, cara, é que na administração, né? É clichê. É muito clichê. Você faz 30 quilômetros com as pernas, 10 com a cabeça e 2 com o coração, né? E aí foi isso. Quando eu cheguei, assim, a Maratona do Rio, você sai do centro, dos pracinhas, você vai até o centro, volta. Aí você chega no Leblon no 30. Ali começa a prova. E ali você tem que voltar. São quantos? São 42. Aí você volta do Leblon até os monumentos dos pracinhas. Cara, quando eu cheguei no Leblon, eu tava cansado. Já começa a perguntar, pra que eu tô fazendo isso? Por que eu tô aqui? Eu tentei, não pensei nisso. Não pensei nisso. E aí, cara, porque as pessoas vão no seu ritmo. Né? Mais rápido, mais devagar, você vai sentir cansaço, né? E aí, do nada, o treinador brotou do chão, cara. Ele brotou do chão e disse, vambora que eu vou contigo. Aí o cara começou a correr do meu lado. Aí ele falou assim, não para. E eu sabia que se eu parasse, eu ia ter cãibra. Então você não pode parar. Você vai trotando, mas você vai fazendo. Aí eu fiz, cara, quando chegou no aterro do Flamengo, no 38, eu falei assim, cara, agora não tem mais, acabou. Agora é o coração que vai. Aí quando chega, daqui a pouco, eu tô chegando no 41, cara, minha filha brota assim do chão, assim, pai, pega na minha mão, minha mulher pega na minha mão e vamos correr os 3. Chegamos nos 3 linhas de chegada. Tem uma foto nossa que estamos nos 3 linhas de chegada. E aí eu falei assim, cara, eu não tenho como dizer que eu corri sozinho. Eu corri com todo mundo que treinou comigo, com a minha esposa e minha filha junto, porque assim, na hora mais difícil, eles estavam sempre lá comigo, entendeu? E é isso, você nunca tá sozinho. Empreender também, você tem que pensar nisso, assim, cara, eu tô fazendo isso por ela, pelos nossos filhos, sabe? Sim. Pela minha família. Então assim, cara, eu vou desistir de tudo, jogar pro alto. Não existe isso. Outro dia eu conversei com o Carol, assim, eu nunca sofri de depressão, mas eu falei pra ela assim, cara, no momento mais difícil da minha vida, eu falei pra ela assim, olha, uma coisa você pode estar certa, eu não vou desistir, eu não vou me matar. Sabe por quê? Porque se eu me matar, eu entrego o problema pra vocês. Eu não vou resolver o problema aqui, cara. Então, assim, eu tenho que resolver esse problema. Egoísmo. É um egoísmo danado. Assim, óbvio que tem mil coisas na cabeça da pessoa que passa, né? Mas, e eu até entendo isso. Depressão é um negócio... É sério, doença? É sério. Quase meio surda minha mulher quando eu falei que ela tava depressão. Eu falei assim, você é fricote? Porra, malandro. Caraca. Assim, você tá aqui pra contar a história ainda? Pois é. Ela varou um negócio de mim. Com razão. Então, assim, é muito complicado. Eu falei assim, cara, se eu vou estar passando um problema adiante. Eu não quero isso pra vocês. Eu tenho que resolver. E é por isso que a gente entra e, cara, foca e trabalha e procura solução. Tem solução, pra tudo tem solução, cara. Pra tudo tem solução. Mas é isso, muita gente enxerga o exercício físico como só uma saúde física, mas uma dimensão mental, emocional. Social. Cara, é muito legal, porque você começa a fazer muito contato, conhecer pessoas novas, começa a conversar, arrumar solução. Você correndo, quer queira, quer não, você pensa. Você não tá no celular, você não tá vendo o Instagram? Não, eu não olho o telefone. Às vezes eu boto rádio Roquete Pinto, escutando música clássica. Às vezes, depende do mood, você escuta um heavy metal, às vezes eu escuto música clássica, eu escuto podcast, às vezes eu não escuto nada. Eu só quero pensar. Eu preciso arrumar uma solução. No livro do Abílio Diniz, ele fala que na pior crise, na época do Pão de Açúcar, que na estrutura antes de vender pro cassino e tudo mais, ele fazia atividade física de manhã. Ele era um cara muito adepto a isso, né? E ele fazia natação na hora do almoço. Então ele acordava de manhã, ia pra academia, ia trabalhar, na hora do almoço ele ia nadar, e aí ele falava que na natação era ele e a água, não tinha nada, e aí ele pensava as soluções da vida, e dali da natação ele tirou as maiores soluções dos problemas que ele tinha. Cara, nadar é muito bom.
Nadar é muito legal. Essas travessias de mar são muito legais também. Daqui a pouco vai virar triatleta também. Cara, É um caminho. É um caminho. Só um parênteses rapidinho. Fábio, tem gravação daqui a pouco no estúdio? Tem, a gente tem. Não sei a exata hora. Confirma aí pra gente, faz um corte temporal aí. A hora que botar a gente pra fora, a gente sai. Porque o pessoal pede a sala pra fazer live. Vê aí, só pra ver se a gente tem mais 20 minutos ou tem 2 minutos. Mas a gente continua ou parou? Não, pausa aqui o assunto tá... Porque, meu irmão, tem muita história. Dá pô, pra falar a história da panela de pressão, a história do Cara. franqueado, tem muita história. Vale a parte 2 da gente fazer. Uma coisa que a gente faz na parte 2. A gente faz a parte 2. Isso eu não posso fazer na fábrica. Mas eu lembro fazer na fábrica. Eu queria fazer na fábrica. Eu tô dentro da fábrica fazendo isso. Cara, assim... Dá pra fazer? Não dá. Eu conseguiria se a gente fechasse, mas aí tem que preparar tudo isso em cima. Não, a gente faz. Vamos fazer a parte 2. A gente faz a parte 2 e a gente vai na fábrica. Quando a gente for, a gente capta as imagens que ele bota na edição. entendeu? Cara, assim... Eu amo fábrica, de verdade. Cara, No máximo 10 minutos. É, De imaginei. boa. anuncia o episódio 2. Marca aí 1 e 7 até 1 e 10. Eu marco aqui. A gente edita. Então temos mais 10 minutos. 1 hora e 10. Cara, mas assim, o lance da fábrica tem que estar tudo alinhado certinho, senão dá chabu. E tudo funciona em tempo assim. Cara, sai daqui, vai aqui. Os processos são muito amarrados. É muito louco. Puxar de um corte aqui para chegar na parte final do nosso episódio aqui. Mas tem algumas histórias. Assim, vamos lá. No retorno. Vamos ter que ter a parte 2. A conversa até agora tem muita história maneira. Tem muita história. Tem muita história maneira. Mas eu quero puxar aqui uma história, que é a história da panela de pressão, que eu acho que tem um grande ensinamento. Conta pra gente que história é essa da panela de pressão, qual aprendizado tem dali, pra gente dar fim nesse primeiro episódio e já deixar marcado pra gente conhecer a fábrica, que a Sharon tá aficionada nessa história agora, e gravar a parte 2 pra gente contar sobre franquia, expansão, lidar com franqueado, lidar com funcionários de tempos de casa, a parte de fazer coxinha na mão. Vamos deixar a parte 2 de muita história também pra contar, mas conta essa história da panela de pressão, que eu acho que tem um baita aprendizado nela. Então, a gente está sempre buscando, como você falou assim, tendência, eu sempre buscando receitas diferentes ou coisas. E eu, assim, aquela do burro aprende errando, esperto aprende com o erro do burro, eu procuro que entenda. Se esse cara entende, eu vou colar com ele. Cara, me ajuda aqui, vamos fazer uma receita, vamos fazer um collab, assina uma receita para mim. E aí eu tenho um amigo que é chefe de cozinha, o Dudu Mesquita. O Dudu, ele, porra, é um cara genial, ele é um cara cheio de recursos. Ele foi chefe dos Rolling Stones do Brasil. E tem até uma fala do Mauro Segura, não sei se você conhece. O Mauro Segura foi vice-presidente de marketing da IBM. O Mauro Segura deu uma... Eu acho genial essa fala dele. Ele foi dar uma entrevista e ele falou assim: Mauro, quem você levaria para uma ilha deserta? Ele falou assim: Dudu Mesquita. Por quê? Porque o cara pega um coco e faz um banquete. Então o Dudu é um cara com muito recurso, né? Um cara que gente fina toda a vida. E aí... E o Dudu teve uma história de vida muito louca, porque ele perdeu pro Flecha a seletiva da Olimpíada de Judô. E aí ele entrou em depressão e focou na gastronomia e estudou gastronomia e virou um chefe boladão. Caraca, entendeu? maneiro. O cara é muito bom, mas ele é muito bom de receita. Mas aí o Dudu, eu falei assim: Dudu, eu precisava que você me trouxesse umas receitas novas na fábrica. Ele me, porra, Gustavo, vamos fazer assim, assado. Aí chegou na fábrica, eu e ele. Aí chegamos na fábrica e aí a gente começou a analisar os processos todos. Ele falou assim: temos movimentos, né? Ele falou assim: ô Gustavo, essa panela tá ali, cara, há 9 horas. E eu fui ver o que tá acontecendo. Os caras estão cozinhando carne seca. Eu falei assim: tô cozinhando carne seca. Aí Gustavo, sabia que existe panela de pressão para isso, né? Vai fazer em... Você cozinha a panela de pressão em 1 hora. 1 hora. Olha o quanto você está gastando aqui de energia, de gás, de panela, de tudo. E a gente nunca se perguntou por quê. Aí eu cheguei pro chefe de salgado e falei assim: cara, por que você está usando essa panela, não usa panela de pressão? Não pode! Pelo amor de Deus, é proibido! Por Como quê? assim? Então, o seu pai proibiu. Aí eu, pô, não é possível, cara. Peguei o telefone, liguei meu pai. Pai, eu tô aqui na fábrica vendo um negócio com o Dudu e o cara proibiu de usar. Falou que você proibiu usar panela de pressão. Eu?
Não lembro. Aí eu fui falar com o cara que tava cozinhando, assim, não, olha só. Isso foi em 2013, 2014. Em 1986, uma panela de pressão explodiu na cozinha. E o seu pai falou assim, não quero panela de pressão. E desde então... De 86 até 2016, ninguém... Nunca mais mudaram isso. Eu assim, caracas, cara. Ele assim, pô, tem que usar, pode trocar. Assim, pai, olha quanto de energia a gente não gastou. Quanto de gás eu não dei pra SEG com essa história. Quantas panelas eu não queimei com essa história. Quanto e aí, tempo, né? Mudamos o negócio, era um paradigma que tava... E o ensinamento que fica é, a galera que tá escutando, e a gente também, né? É uma história cômica, mas tem muito empresário botando a carne pra cozinhar na panela de 12 horas. Porque alguém um dia falou. Porque alguém algum dia falou que não pode, pelo amor de Deus, porque explodiu em 1900 e bolinha. Porque aqui é a assim, estrutura. porque é assim que funciona. São as verdades que se tornam absolutas. Cara, que no momento fazia sentido, lá no atrás. outro Sim, não. O Raul tem uma... O Raul, consumidor de podcast, ele falou assim, Gustavo, a gente tem que fundar um negócio que vai quebrar o nosso negócio atual. Sim, sim. Então, assim, eu duvido que vocês pensassem em fazer o B2B lá atrás. É exatamente isso. Então, assim... Vou entregar minha A minha sunga pro sunga que outro. todo Cara, mundo a minha compra, como é que eu vou coxinha, que é fazer? só minha, vai Que ser só... loucura, né? Você Mudou. pensava nisso. Não, o mercado mudou tanto que é uma nova frente. A gente repensava essa questão. Mas a nossa sunga, porque eu só compro na Blue Man, a gente vai abrir a nossa mesma modelagem, a nossa mesmo material? Sim, vamos. Cara, tem muita história pra gente contar. Eu acho que, infelizmente, a gente tem que Vai ser terminar. o primeiro podcast que vai ter De parte parte 2, dois. com certeza, já tá marcado aqui. Queria agradecer essa primeira participação. Fiquei felizão. Sabe por quê? Porque eu vejo as mesmas histórias que vocês têm. Mesmas histórias. E assim... Tem muita sinergia de história. Né? Não tirando o seu peso, pra você é muito mais tranquilo do que pra gente que é filho. Cara, é assim, é muito... Porque vocês são família, mas assim, você não sofreu na carne como a gente sofreu. Mas você sofreu uma coisa que eu não sofri. Que é trabalhar com meu pai. Trabalhar junto. É. Porque é isso, o morde-a-sopra do seu pai era uma forma old school de, tipo assim, botar fogo no parquinho. Porque eu escuto isso dos meus funcionários antigos do meu pai. Que meu pai, uma época, eu jogava até um contra o outro, tipo assim, quero ver. Porque é isso, porque dali vai sair o melhor deles. Eu vou na próxima vez eu vou trazer meus 2 irmãos aqui, eles vão contar a história pra vocês. Cara, meu pai fazia isso, ele fazia acariação. Acariação, cara. Botando um contra o outro pra brigar, cara. Porque ali vai sair o melhor, que é isso. Então, tipo assim, eu não tive isso. Assim, Cara, eu não tive nem expectativa do meu pai nem sonhar. É isso, meu pai me criou pra não. Pelo contrário, assim, eu muito tempo repeli estar ali. Então ainda tem isso, né? Porque teve muito tempo dele ali, de certa forma, dando uma casca ali que é boa por um lado, mas que magoa por outro. Acho que a gente tava conversando, eu tava viajando com o Raul, e aí e foi muito legal. A gente foi pra Chicago juntos, né? Eu e ele, e a gente foi conhecer e a gente acabou ficando mais próximo, né? Vivendo juntos. E ele falou assim, Gustavo, a gente romantiza, mas meu pai forjou a gente no fogo do inferno. Assim, foi muito difícil trabalhar com ele. Muito difícil. Então, é isso, tá? Você aprende muito, mas, cara, a que custo, né? Tua saúde mental vai às cucuias. E que bom que ter a consciência ou ter a oportunidade de fazer diferente. Se colocar no lugar, tendo agora como pai, como marido, entendendo até isso, assim, acho que muito que a gente fala da geração Z, que eles não querem nada. Não, porque eles olham pra tua vida e falam assim, cara, eu não quero ser igual a você, eu não quero me matar em vida. Então, por um outro lado, por um exemplo também, você fala, cara, do caralho, que construiu, mas não quero isso. A nossa gerente de marketing, a gente briga muito com ela, ela é um pouco mais nova que eu, mas ela blinda a equipe dela, que é toda a geração Z. Ela blinda, ela assim, Gustavo, eles vão matar, eles vão processar vocês, cara. Porque assim, ela tá com a gente há 8 anos, a gente brinca com ela, acabou ficando amigo, mas ela assim, você não pode falar assim na frente do meu funcionário. Como é que funciona isso? Ele vai se matar, vai ter depressão. É complicado, cara, é complicado. Assim, é outra cabeça.
É outra cabeça. Mas esse papo fica pro próximo bloco. Gente, você que chegou até aqui tem um desconto especial na Blumen. É só botar o cupom aquele desconto no site, tem 10% em todo o nosso site. Venha conhecer a nossa coleção, o Havaí aqui, nossa coleção está linda, maravilhosa. Pronta para te vestir nesse verão. Se você, então, como gostou dessa primeira parte do nosso episódio, manda para aquele amigo que trabalha com alimentação, manda para aquele amigo que quer comprar um white label de salgados, bota lá o @lecador. Se você agora quer ter a sua própria linha de coxinha... É isso aí. De todos os salgados doces, você pode encontrar com o Gustavão. Obrigado. Vamos marcar a segunda parte, que tem muita história pra gente contar, mas com certeza você que acompanhou sabe que tiveram vários insights valiosos aqui. Eu poderia... A Sharon já anotou vários aqui no papel. Já tem frases do Papico o meu aqui, também ó, tá algumas. anotado, porque de fato é isso mesmo. A gente tem que compartilhar essas ideias e aprendizados, que o caminho é esse. Eu tava conversando com um amigo e ele falou o seguinte, mais importante do que você só fazer conteúdo é fazer um conteúdo que a pessoa possa falar assim, cara, olha que legal isso aqui. Olha o que esses caras estão falando. Olha o que eu tô passando e assim, eu achei que fosse só comigo. Era só eu. É que nem a igreja, né? O cara fala assim, eu vou pra igreja, me identifiquei. Cara, a Bíblia é uma coletânea de histórias. Sim. Que se repetem ao longo da vida, da Milenário. história. Então, em alguma delas você vai se identificar. Sim. Então, assim, a vida do empreendedor, a jornada do empreendedor, ele se identifica facilmente com tudo que a gente falou. Vários outros. Tá? Gente, Prazer. Sharon, muito obrigado. Valeu. Valeu, gente.